Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso goleou o Red Bull Bragantino por 4-1 no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo. Quando vi a escalação, pensei, muitas mudanças, mas comentei com amigos. Ainda assim, o time do Botafogo é muito forte. Isso nem é um elogio à gestão, que errou muito em 2025, mas uma constatação. Apesar de mais saídas, por exemplo, o goleiro John e o lateral esquerdo Cuiabano estão indo para o Nottingham Forest, para onde já tinham ido o zagueiro Jair e o centroavante Igor Jesus. Mesmo com tudo isso, o Botafogo ainda tem um time forte. Infelizmente, foi eliminado da Libertadores por vários aspectos, mas ainda briga por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. O jogo dá volta nas quartas de final, dia 11 de setembro, contra o Vasco, no Newton Santos. A primeira partida foi 1-1 em São Januário, o gol do Fogão foi marcado por Arthur Cabral, e o Glorioso está ali também na beirinha do G4 no Campeonato Brasileiro, podendo subir mais na tabela, principalmente se tiver atuações como a de ontem. E como eu dizia, o time do Botafogo ainda é muito forte. O Glorioso entrou em campo com o Neto no gol, um baita goleiro. Na lateral direita, Vitinho, convocado para a seleção brasileira, Caio Pantaleão e David Ricardo na zaga. O Alexander Barbosa foi poupado e na lateral esquerda o Marçal. Não temos mais o Cuiabano, o Telles também poupado no banco de reservas. E que jogador é o Marçal, que bom que voltou para o Glorioso, completou 100 jogos com a nossa camisa. E olha, é muito bom como lateral, jogou também recentemente como zagueiro, dando conta do recado. No meio-campo tivemos Nilton e Danilo, com Savarino mais adiantado. Pela direita, o Santiago Rodrigues. Que partida do Uruguai, hein, galera? Arthur Cabral como centroavante, na esquerda o Jefinho, que também foi muito bem. E assim se estabelecendo num 4-2-3-1, com o Nilton marcando e apoiando um pouco mais pela direita, o Danilo um pouco mais pela esquerda, o Savarino com muita liberdade, Santiago bem, o Jefinho bem também pelo lado esquerdo. O Botafogo, desde o início, mostrou quem mandaria na partida. O Vitinho também foi muito bem na lateral direita. Talvez tenhamos achado a dupla pelo lado direito, Vitinho na lateral e o Santiago Rodrigues como um extremo, embora o Arthur tenha entrado bem na segunda etapa, participado de um gol, poderia ter feito outro, mas goleamos 4-1 e isso foi excelente. Pois bem, logo no início, então, o Danilo conseguiu ficar com a bola na zona ofensiva, fingiu que ia passar, escondeu a intenção, driblou e finalizou de fora para meter um golaço no Cleiton. 1-0 Botafogo. Parecia que teríamos um jogo muito tranquilo. Até tivemos, mas não sem antes tomarmos um empate numa jogada de pelada. Galera, lateral direto para o gol, lateral como assistência. Que troço tenebroso. Depois o time se acertou, o David Ricardo jogou muito bem, o Marçal jogou muito bem, Danilo jogou muito bem, o Botafogo como um todo foi bem na maior parte do jogo. Mas não pode falhar dessa forma, porque contra uma equipe que está melhor na tabela, contra um time mais forte hoje que o Bragantino, o Botafogo pode ter problemas. Pessoal, eu estou jogando a Copa Sérgio pela Transamérica. Seria inadmissível tomar um gol de lateral como o Botafogo tomou ontem. Campeonato de pelada de jornalista, muito legal, muita visibilidade hoje em dia, mas o campeonato de pelada de jornalista. Eu não gostaria de tomar um gol de lateral como o Botafogo tomou ontem, embora tenhamos errado aí no gol que tomamos da Cazé, mas vencemos, hein? Anteontem, sexta-feira, vencemos a Cazé TV por 2-1. O velhinho ainda dá trabalho, hein? 2-1 Transamérica na Cazé TV em 3 anos participando da Copa Sérgio. É a primeira derrota da Cazé TV em jogo de fase de grupos. Só perderam 2 vezes na história. Uma anteontem, para o nosso time, para a Transamérica, e uma na final do ano passado para a Sintonia Esportiva. A Cazé, que no primeiro ano de participação conseguiu o título, e a Transamérica está forte este ano. Ao fim desse vídeo vou colocar o meu gol da semana passada, agora semana retrasada, contra a BTB Esportes. Também vencemos por 3-1. Semana que vem tem Transamérica contra a Rádio Tupi. É um clássico aí do Dial. Vamos voltar ao que interessa, que é o jogo de ontem do Fogão, que tomou esse gol de empate
mas não sentiu tanto. O Bragantino é um time que, independentemente de qualquer coisa, gosta de jogar, gosta de sair. Então também dá transição para os adversários, mesmo fora de casa. E eu dizia aqui em análise pré-jogo de Copa do Brasil que o Botafogo poderia aproveitar essa transição contra o Bragantino e poderia aproveitar também o espaço entre linhas, além, claro, de roubar a bola no campo ofensivo. Jefinho, Danilo fazendo pressão pelo lado esquerdo, ficamos com a bola e o Jefinho, que participou bem, conseguiu roubar, buscar o Arthur Cabral, que fez o pivô, Jefinho finalizando, bola sobrando, e o Nilton premiado pelas boas atuações que vem tendo com um gol de fora da área. Ele arrisca, ele chuta bem, e ontem no cantinho tirou do Cleiton, belo gol do volante do Fogão, o Nilton então conseguindo esse presente, e dá um presente também para a torcida, porque vem jogando cada vez melhor, e ontem fez uma baita partida, foi quem mais desarmou no jogo, teve interceptações, com a bola no pé foi bem, e fez o gol ali que desbloqueou para o Botafogo ainda na primeira etapa. Então saímos do 1-1 pro 2-1. E o Santiago, que vinha acertando tudo, encaixado ali na direita com o Vitinho, fez uma jogadaça. O Vitinho roubou uma bola no campo de defesa, deu passe, o John ficou na saudade, Santiago deu uma caneta de letra, que coisa mais linda, transição, passe no Savarino, que abriu lá na esquerda para o Jefinho, que mais à frente devolveu na assistência, e o Sava fez o gol dentro das próprias características. Espero que o Savarino melhore cada vez mais, qualidade tem de sobra, e disse ontem que Deus botou ele no Botafogo e que o lugar dele é aqui, que permaneça crescendo de produção. O Savarino tem muita qualidade, tirando do goleiro, então, de fora da área, fez um golaço, 3-1. Ali, galera, já sabíamos que o confronto estava definido, que o Bragantino não teria força para buscar o empate, buscar o segundo gol, depois o empate, e o Botafogo poderia ampliar o marcador na segunda etapa. Mas claro que toda atenção é pouca, porque com o jogo vivo, você toma um gol de qualquer adversário, fica preocupado. Mas estava bem claro que o Bragantino teria muita dificuldade. O Botafogo foi soberano para o intervalo, com um plano de jogo muito bem executado. Fabiano Bandeira é o Bragantino que vinha perdendo direto, mas semana passada venceu o Fluminense por 4-2 no estado de São Paulo. Não é qualquer time. Hoje vive uma má fase, o Botafogo tem mais qualidade, mas temos sempre que respeitar o Red Bull Bragantino. Voltamos para o segundo tempo. Jogo controlado, o Botafogo poderia ter forçado até um pouquinho mais, mas entendo que o calendário tira um pouco também dessa intensidade, e o Fogão se estabeleceu com tranquilidade, mas sempre deixando o adversário preocupado e não tomando tanto susto atrás. Para não falar que o Botafogo não tomou um grande susto, numa jogada pela esquerda, veio o cruzamento e o David Ricardo interceptou antes do Sacha cabecear. Ali eu estava vendo o gol. Mas que interceptação do David Ricardo na jogada, e com um pé espetacular. O Botafogo, que teve no primeiro momento a troca ali com o Montoro entrando na esquerda no lugar do Jefinho, o Montoro entrou bem mais uma vez, depois o Marlon Freitas entrou no lugar do Nilton, jogou ao lado do Danilo no meio campo, e o Botafogo bem ainda, tranquilo. Depois tivemos 3 entradas ao mesmo tempo, Arthur na direita no lugar do Santiago, saiu muito aplaudido, todos saíram muito aplaudidos, o Joaquim Correia no lugar do Savarino, e também tivemos a entrada do Matheus Ponte no Vitinho. Mais chances para o Botafogo, uma boa jogada do Marlon com o Arthur pelo lado direito, passe excelente para o Montoro fazer o gol, tivemos a bola na trave do Montoro após uma jogada do Arthur com defesa do Cleiton. Então, os momentos bons vocês já viram no jogo, já viram nos melhores momentos, mas o que eu quero falar é, o Botafogo teve uma postura tática muito interessante, encaixou o jogo mais uma vez contra o Red Bull Bragantino e marcou bem, conseguiu sair bem para o jogo. Teve um jogo também de transição. Nem sempre, galera, o adversário vem enfrentar o Botafogo no Nilton Santos com essa possibilidade de transição. Ontem tivemos até mais espaços. Muitos adversários vêm para cá e se defendem, se retraem, e o Botafogo tem um pouco mais de dificuldade. Mas, por exemplo, na Libertadores contra a LDU, teve trocação e o Botafogo não conseguiu jogar. Fez o gol e por pouco não teve mais problemas aqui. Infelizmente, teve grandes problemas na altitude de Quito.
mas o Botafogo contra um time que também poderia dar a transição, não conseguiu. Contra o Red Bull Bragantino, já conseguiu se estabelecer. Pensando na próxima partida, daqui a algum tempo, dia 11 de setembro, contra o Vasco, o Botafogo tende a conseguir espaços também, porque o Vasco é um time grande, tem a rivalidade, o clássico, e o Vasco precisa vencer também. Empate garante pênalti. O Vasco vem jogar só para empatar, só pelos pênaltis contra o Botafogo? Não acredito. Ainda mais com o Fernando Diniz no comando. Então o Glorioso tem que ter calma, botar a bola no chão e, quando tiver a oportunidade, fazer a transição para que consigamos os gols. O gol ou os gols. Isso não quer dizer que o Botafogo tem que ficar retraído para contra-atacar. Toda transição é contra-ataque? Não. Transição você começa tocando a bola e de repente acelera e pode chegar ao gol adversário. Como também no contra-ataque, claro, não deixa de ser uma transição, mas nem toda transição é um contra-ataque. O Botafogo tem diversas formas de atacar e tem como vencer o Cruz Maltino na Copa do Brasil. Mas hoje, vamos curtir a vitória, vamos ver a rodada ser complementada no Campeonato Brasileiro. A partir de amanhã, a gente pensa no Vasco, tem data FIFA e vamos para cima. Façam como eu, que estou curtindo a vitória da Transamérica, da qual participei muito bem, felizmente, no fim de semana. Sexta-feira vencemos, ontem curti a vitória da Transamérica, curti a vitória do Fogão, sigo curtindo as duas vitórias e amanhã começo a pensar no Vasco e na Rádio Tupi, próxima adversária da Transa na Copa Acerj. Beleza, galera? Fiquem com o meu gol no jogo contra a BTB, estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, todo mundo se inscrevendo no canal, deixando o like e ativando o sininho. Valeu, fui! Fogo! No Coutinho, pela direita, bateu o Coutinho, pegou o goleiro, vai sobrar, olha o gol! Transa! Gol! Da Transamérica! Fabiano Bandeira faz o terceiro da equipe da Transamérica. 3 para a Rádio Transamérica, 0 para o BTB Esportes Lucas Diniz. Iago, você ter um centroavante como o Fabiano Bandeira dentro da área, incomodando, provocando os zagueiros é sempre muito complexo. Ele estava ali pronto,